são muitos assuntos, né? O setor automotivo vive um momento extremamente efervescente, né? São muitas mudanças. Então, eu queria até começar abrindo a nossa entrevista por isso. A gente tem visto recentemente muitas transformações, né? Muitas notícias no setor automotivo, isso tanto no Grande ABC como no país, até né, no fim de 2019 a gente teve aquela surpresa do fechamento da fábrica da Ford, o ABC, né, que é o berço do setor automobilístico, daí a gente teve a Toyota, que acabou levando também a sede e o centro de tecnologia para Sorocaba, aí fora daqui da região, né, em Iracemápolis, a Mercedes acabou fechando a fábrica de automóveis, e por último a gente teve essa informação aí, né, muito triste da saída, que tá um embrólio, né, vai, não vai, da Ford com as plantas aí na Bahia e no Ceará. Então, na sua visão, o que está acontecendo com o setor automotivo, né, esse momento que a gente está vivendo? Então, deixa começar um pouco mais macro pela situação mundial. Obviamente, nós estamos em um momento de transformação na indústria. Nunca na história da nossa indústria nós tínhamos concorrentes fora da nossa indústria. Sempre concorríamos contra a GM, a Ford, a Toyota, a Fiat, enfim, eram sempre montadoras versus montadoras. E nos últimos anos, já começamos a ter outro tipo de concorrentes, empresas de tecnologia, empresas de tecnologias com carros, como a Tesla, né, que nasceu uma empresa de carros, mas muito tecnológica. Então, essa mudança está sendo transformadora e vai ser ainda mais transformadora na próxima década. Sim. E o que está acontecendo a nível mundial, muitas empresas, ou quase todas, estão alocando muito capital, muitos dos seus recursos, nos carros elétricos, nos carros híbridos e nos veículos autônomos. Sim. Obviamente que o resto do investimento vai ficar um pouco apertado, não, em os carros de combustão que nós já conhecemos, né? No Brasil e no mundo. Então, essa é uma dinâmica que não acontece só no Brasil. Acontece a nível mundial e nós temos que entender o que está acontecendo e colocar políticas de Estado, de empresas, de 10, 20 anos, de que nós vamos fazer para que a indústria continue no tempo, né? Porque se nós não fazemos nada, a indústria vai desaparecer daqui a 20 ou 30 anos, né? Porque essa mudança de carros elétricos, híbridos, autônomos, já começou, não é que vai começar, já começou daqui a 5 anos. Nós, por exemplo, vamos ter mais, a nível mundial, mais de 130 carros elétricos e híbridos a nível mundial. Então, é um negócio que já começou essa mudança e precisamos entender a dinâmica para reinserir o Brasil dentro desse jogo. Pois é, exatamente, dentro desse jogo que o Brasil está engatinhando, né? Até teve uma entrevista que você deu recentemente, né, uma live para o jornal Valor Econômico, que você falou disso, que a gente tem essa intenção, né, as montadoras têm a intenção, sim, de trazer carros elétricos, mas a gente não tem uma infraestrutura, né, para isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os percalços que tem para que a gente possa entrar nesse jogo e também voltar a ser competitivo, porque nesse cenário o Brasil perde competitividade, né, diante de outros países. Então, Soraya, eu falei sobre isso que você faz referência sobre a entrevista no Valor. Nosso presidente mundial do grupo, o Herbert Diess, fez um podcast alguns dias atrás no The Economist, onde ele fala dessa dinâmica mundial que eu resumi, né? Ele fala com muita mais propriedade do que eu. E em um momento ele fala, Brasil, América Latina, vai demorar mais um pouquinho nessa transição elétrica e híbrida. E lá tem biofuels, tem etanol, que é uma excelente transição, que eu que venho defendendo já há muito tempo. Eu acho que o Brasil foi transformado nos anos 1973 com a criação do Flex, do Flex Fuel, do motor, com as diferentes leis que foram colocadas no momento e que criou uma nova indústria. E quando você olha a matriz energética do Brasil, especificamente para automóveis, e coloca combustível e o etanol, nós somos um dos países mais eficientes ecologicamente, sim? Porque o CO2, ajudado pelo etanol, quando você olha a cadeia como todo,
nós temos um CO2 mais baixo que países europeus, hoje em dia. Mas você precisa considerar toda a cadeia. Nós podemos pegar esse caso muito bem sucedido do Brasil dos anos 70 e levar para o futuro. Precisamos fazer pesquisa, e a Vox já fez algumas parcerias, de como transformamos esse biofuel, esse etanol, para que abasteça um carro híbrido e abasteça um carro elétrico. Né? A forma não a sei, não sei a forma, por isso precisa ser pesquisado. E acho que nesse mundo já não tem mais a pesquisa da montadora, tem que ser de montadora, da indústria do etanol, de universidades federais, de universidades estaduais. Enfim, tem que ser transversal para ajudar a encontrar uma solução. E a ideia, então, seria talvez utilizar o etanol para gerar eletricidade e, então, essa eletricidade abastecer os veículos, é isso? É isso daí. Quando você tem um carro elétrico, você pensa na Europa, por exemplo. Qual é a matriz energética da França? Como que eles geram energia para colocar no carro ou na tua casa? Se eles têm, não me lembro se é 30, 40, não me lembro o número exato, mas tem muitas fábricas nucleares para gerar energia. E eles estão num processo de transformação. A Alemanha, que viajava muito antes dessa pandemia, nos últimos 8 anos foi transformada. Você vai na rodovia alemã e você vê só eólicos. Então, eles estão gerando muita eletricidade pelo vento. Então, para mim, é fundamental como você coloca energia no carro. Não é o mesmo gerar uma fábrica de carvão que gera energia que uma fábrica de etanol gerando energia. Você tem que ver a cadeia como toda. Você acredita que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, até para avançar um pouco na questão dos carros elétricos, em como abastecer esses carros? Eu acho que é a maior oportunidade para o Brasil, porque o Flex foi um invento brasileiro que ficou no Brasil. Se nós encontrarmos uma solução para isso daqui, e não é só para o Brasil, é para o mundo. Carros elétricos vai ter no mundo inteiro. Então, não é necessário pensar só no etanol como combustível para um carro elétrico, só para o Brasil. Então, acho que é uma excelente oportunidade, uma oportunidade única que nós temos de encontrar uma solução. Existe alguma perspectiva, assim, né, por parte da Volks, para começar a trazer carros elétricos, ou híbridos, né, começar pelos híbridos, e até mesmo para começar a produzir algum Olha, nós já temos aqui? um plano bem robusto. Nós temos 6 carros nos próximos 6 anos, entre elétricos e híbridos. Nós acabamos de lançar o ano passado o Golf GT híbrido plug-in. Nós acreditamos que nos próximos anos serão mais carros híbridos, porque o Brasil é um continente, não um país, pelo tamanho. Então, você não vai conseguir eletrificar todo o Brasil, e vai custar muito dinheiro. Então, o híbrido, acho que é uma excelente transição de 2, 3, 4 anos, para que depois cheguem carros elétricos. E também, Soraya, nós como Vox, fizemos uma parceria com a EDP, a empresa de energia portuguesa, a Porsche e a Audi, obviamente a Vox, e começamos a instalar carregadores super rápidos desde Espírito Santo até Santa Catarina. Então, eu acho que o governo sim tem sua responsabilidade, mas também acredito que as empresas, todos nós temos nossa responsabilidade de ajudar o Brasil a melhorar a infraestrutura. E nessa transição, Pablo, né, que você falou 2, 4, 6 anos, isso seria para trazer primeiro o modelo para ser comercializado aqui e depois começar a produzir. Já tem alguma ideia assim, de quando poderia começar a produzir um modelo elétrico híbrido? Não, mas está relacionado à pesquisa, Soraya. Nós precisamos, eu acredito muito no etanol e na possibilidade de, em um primeiro momento, no carro híbrido, começar a colocar as células de etanol dentro do carro. E aí nós podemos começar a falar de baterias, de estações de recarga, de carros, de como produzir os carros, mas primeiro precisamos encontrar a tecnologia. E isso, em pesquisa, você vai errar 5, 10, 5 mil, 10 mil, 10 milhões de vezes, e na última tentativa você acerta. Então, é um processo demorado, mas aqui tem excelentes pesquisadores no país, e acho que todo mundo está trabalhando de uma forma acelerada.
Maravilha. Até dentro dessa questão dos carros elétricos, até tem um fato curioso, né, que eu queria te perguntar também. O Up, aqui no Brasil, ele vai sair de linha? Uma pergunta. Aí, na seguinte que eu já ia te fazer ao mesmo tempo, na nossa vizinha Argentina, sua terra natal, o Up chegou lá eletrificado, né? Então, é curioso como né, dois países tão pertinho um do outro, assim, e estão vivendo momentos distintos, e são países tão parceiros, né, no setor automotivo. Olha, primeira pergunta, em algum momento vai sair o app de linha, mas hoje não é o dia para anunciar quando é que vai sair o app. Em termos da eletrificação, temos que fazer um parênteses. Nós levamos os apps para a Argentina não para comercializar, mas como um demo, porque tem uma lei na Argentina que permite ingressar os veículos usados para uso público e para mostrar o carro. Isso que nós fizemos lá na Argentina. Não lançamos o app elétrico. Sim. Aqui no Brasil não é possível. Isso, nós tentamos ano passado para fazer alguns apps e trabalhar com algum município, algum estado, mas não deu certo. Mas, enfim, a lei é a lei. Onde vai dar certo é no Uruguai. Então, o app elétrico no Uruguai vai dar certo e vamos a lançar o app elétrico lá. Agora, teremos outros carros elétricos aqui no Brasil, teremos outros carros elétricos na Argentina. Então, acho que todo mundo está se ajustando. Sim? Agora, como será e quando e que carro vai ir em cada país vai ser muito diferente. Mas a onda de carros elétricos é o presente. Eu ia também, né, te perguntar uma outra coisa a respeito até com relação aos carros comuns, né? A gente também vive um momento em que a gente vê um cenário em que os carros estão muito mais caros, muita gente da parcela mais jovem da população, às vezes não tem aquele mesmo desejo de comprar um carro novo, como pessoas de outras gerações. Então, eu te pergunto, o brasileiro ainda deseja ter um carro novo? Como você vê isso? Será que talvez realmente precise trazer essa super novidade do carro elétrico para voltar a despertar esse desejo no brasileiro? Bom, Soraya, hoje a indústria, não Volkswagen, a indústria tem fila de espera de 120, 150 dias em veículos novos, tá? E aqui nós precisamos dividir para responder a tua pergunta. Um tema é a propriedade. Se você quer comprar um veículo e que seja da Soraya. E tem consumidores que preferem chamar, esse aqui é meu carro, eu dirijo ele, sei lá, 5, 10, 15 horas por semana, mas é meu carro. E continua tendo muitos consumidores desse. Porém, a penetração daqueles consumidores que utilizam só a mobilidade e que querem a conveniência está aumentando e vai continuar aumentando. Esses são os consumidores que podem ser mais jovens ou não. Eu conheci casos de pessoas de 50, 60 anos e falam, olha, Pablo, eu quero pagar uma parcela de X mil reais e você toma conta do pagamento do carro, do seguro, da manutenção, e só pago, sei lá, 1.500, 2.000, ou o que seja. Então, mas o conceito da mobilidade continua existindo. E na minha visão, Soraya, quando você tem esse sistema, o consumidor vai querer experimentar mais modelos, não menos modelos. Por quê? Se você consegue alugar um carro por subscrição, e nós lançamos um programa o ano passado chamado Sign and Drive, por um ano e meio, você fala, esse ano eu quero dirigir uma picape. Vou experimentar. Se eu tivesse comprado, eu pensaria mais de 3 vezes. Mas um ano, vou experimentar. Daqui um ano, fala, olha, eu vou querer experimentar o T-Cross, vou experimentar um SUV. Então, eu acho que essa rotatividade que é a lógica do mercado americano de muito tempo, né? O lease. Eu acho que isso, com estabilidade econômica, com juros baixos, vai chegar aqui no Brasil. E pode ser uma alternativa, então, para esse momento em que o brasileiro está na dúvida se compra o carro novo ou não, então, mas ao mesmo tempo ele é atraído principalmente pela conectividade, né? Quem não quer ter um carro hoje que você já entre e já conecte o seu celular, enfim, já está tudo ali integrado, é sensacional essa experiência, é uma experiência, né? Esse daqui atrás, o Nibus, esse carro que está rodando foi desenhado aqui no Brasil, a parte externa e a parte interna, e o infotainment, o Boxplay. Então, celular com um carro.
e que o consumidor, Soraya, escolhe como e que celular. Pode ser Android, pode ser Apple, pode espelhar o celular, pode colocar teus aplicativos dentro do carro, porque o carro é uma computadora a bordo, tem um hard drive, tem um disco rígido, duro. Então, o consumidor escolhe, ele fala, olha, eu espelho meu celular, ou coloco os aplicativos no celular, eu linko o meu celular e dou Wi-Fi ao carro, enfim. Isso já de novo, é um presente, acho que isso vai ir melhorando e melhorando e melhorando à medida que vai passando o tempo. Mas, Pablo, a gente ainda esbarra numa questão que no Brasil isso está muito complicado, né? Que é o preço. O preço do carro. É muito difícil hoje a gente procurar no mercado um carro de entrada que fique menos de R$40, né? Se a gente pensar. O que até uma década atrás era super possível, né? Então, assim, o que acabou mudando, porque a gente até, nessa outra entrevista que eu mencionei anteriormente, né, na live que você fez, até chegou a falar dos impostos, né, que eles têm um peso que chegam até 54%, 54% do preço do veículo, mas são só os impostos que acabam pesando, o dólar também, né, acaba, nessa equação, ele acaba pesando. Qual é a saída para isso, né? Porque também, eu acho que muita gente pode ter o desejo de ter um carro, mas acaba, apesar de ter essa possibilidade, né, de hoje alugar, mas como você vê essa questão? Então, Soraya, excelente pergunta. Eu não vou comentar novamente os impostos, porque já falei, você já falou 54%, é óbvio. O dólar também você já comentou. E vou colocar o terceiro ponto, que é um ponto positivo para o consumidor, mas deixa o carro mais caro. Sim? Eu cheguei no Brasil no ano 2000. Na época, eram todas plataformas locais, ou seja, não eram plataformas mundiais. Na época eram vendidos carros sem ar-acondicionado, sem direção hidráulica. A transmissão automática era 1% do total da indústria. O nível de segurança era muito menor do atual. Então, o que aconteceu nesses últimos 20 anos foi uma transformação positiva da indústria, né? Nós, hoje em dia, nós temos plataforma mundial, a mesma plataforma que o Ticros, o Nibus tem, o Polo, o Virtus, é a mesma da Alemanha. É o mesmo nível de segurança. Direção hidráulica, todo carro tem. Então, o nível de equipamento do veículo é infinitamente superior. E isso é muito positivo, né? Para o consumidor e para também nós, para as montadoras. Com isso, acontece que o custo do veículo vai ir aumentando. Sim? E nos próximos 2 anos, as normas de CO2 e de segurança vão continuar aumentando. Então, isso vai continuar acontecendo. E o que você explicou, vai ser difícil encontrar um carro de R$40.000, eu acho que vai ser quase que impossível em 2 anos encontrar um veículo. Porém, com muito mais conteúdo e com muita mais segurança. Então, realmente, a saída seria, né, tentar alinhar com os governos federal e estaduais para tentar baixar, né, a carga tributária de alguma maneira. Você acha que alguma política de incentivo ao setor contribuiria? Porque agora a gente está num hiato, né? A gente está num momento em que não tem uma política mesmo efetiva. O Rota 2030 acabou, né, demorando, ensaiou aí, mas na prática mesmo a gente não sente muito ele, né? Você acha que ajudaria? Eu não acho que a saída é incentivar a indústria. Quando nós falamos do custo do veículo, não é uma propriedade do Brasil que tem um veículo mais caro. Se você olha um celular, um laptop, uma roupa, geralmente fica um custo muito, muito superior a um custo se você compra comparado com os Estados Unidos ou Europa, né? E a mesma carga tributária que venho falando aqui do Brasil. Então, eu acho que não precisa incentivar nenhuma indústria, nem automotiva, nenhuma outra. É só comecemos com simplificar. Não estou falando nem em reduzir os impostos. Simplifiquemos. Nós aqui temos, quando você compara Brasil com os Estados Unidos, temos 10 vezes a mais funcionários na área fiscal. Sim? Para seguir todas as regulações, PIS, COFINS, ICMS, impostos, enfim, todo o carnaval que nós temos de impostos. Então, isso gera uma complexidade para todas as indústrias muito alta. Se nós conseguimos, eu acho que o governo está certo em atacar positivamente a complexidade
E você vai avançando em reduzir a complexidade e também, ao mesmo tempo, reduzir a carga tributária para todas as indústrias. Eu acho que é o caminho certo. Porém, estou aqui no Brasil há 20 anos, há 30 anos estão se falando sobre a reforma tributária, né? Eu acho que é importante dar um primeiro passo. Acho que a simplificação é a melhor forma de começar uma reforma tributária, porque aí não fala quem que vai ganhar, quem que vai perder, Estado, município, federal, mas vai falar, olha, vamos a simplificar o sistema. Se simplificamos o sistema para que todo mundo tenha menos burocracia e o governo vai ter maior segurança de fiscalizar as empresas que paguem seus impostos. Porque a diferença é brutal, né? Até se a gente compara com países, mesmo, né, não precisamos comparar, às vezes, com um país desenvolvido, mas se a gente comparar com uma Índia, né, a diferença é muito grande de preço de veículo lá e aqui também. Então... Não, mas Soraya, quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu volto à parte da complexidade. Eu aprendi sobre substituição tributária, eu aprendi o cálculo por dentro e por fora. Eu falei, olha, o que significa o cálculo por dentro e por fora para os impostos? Foi feito em cascata. Não, mas é feito cascata. Isso aqui é uma universidade para aprender, né? Então, eu acho que não é só custo, é complexidade que é gerada. Realmente facilitaria muito, né? Eu queria te perguntar também como é que está essa questão, assim, vocês estão conversando com a Anfavea a respeito de um Rota 2050, como é que estão essas conversas com o governo, se chegaram a conversar também, já mirando, né, então, aí nos próximos 30 anos? Eu levantei o ponto ano passado, mas acho que o momento político do país não tem outras urgências, e mais com a pandemia tem outras urgências prioritárias, né, a saúde, a vacuna, e nós começamos com Vox, fizemos uma parceria com a Única, com o amigo Evandro Guzzi como presidente da Única e as usinas, para fazer pesquisas. Então, nós começamos já a parte de pesquisas com o etanol, mas acredito que o governo sim precisa colocar o setor automotivo até etanol de uma forma estratégica, né? Mas eu acho que com tudo o que aconteceu no mundo nos últimos 12 meses, eu hubiese colocado o mesmo foco, né? No curto prazo, no auxílio emergencial, nas vacunas. Eu não acho que o momento é de falar sobre essas coisas. Eu acho que a prioridade esse ano vai ser para pegar os insumos para vacunas, vacinar todas as pessoas. A indústria automotiva é importante, mas a vida das pessoas é mais importante. Inclusive, você, até fazendo um parênteses, né, você disponibilizou a fábrica da Anchieta, né, para, se for necessário, para ajudar, talvez, para aplicar as vacinas, né? Tomara que, todas as fábricas, mas tomara que o insumo, né, o principal problema hoje é o insumo da China, ou de onde que venha, chegue aqui, tomara que podamos usar nossa fábrica para ajudar a comunidade. Bom, Pablo, queria falar um pouquinho sobre a planta da Anchieta, né, que é do nosso quintal aqui. Ela é a fábrica mais antiga, né, da Volkswagen no Brasil, né, então ela, não sei se ela continua aí tendo qual a relevância dela. Hoje a gente tem, aqui em São Bernardo, são 4 modelos, né, que são fabricados: o Nivus, Saveiro, o Virtus e o Polo. E o novo Polo. Saveiro, aliás, está no mercado, é um dos mais longevos, é um dos modelos mais antigos que estão aí no mercado. E continua vendendo bem, Soraya, continua vendendo muito bem. Ele é de 82? Não sei exatamente o ano, mas continua vendendo muito bem e nós temos muitos planos para saber. Qual é o segredo para manter, né, um modelo por tanto tempo no mercado? Não, mas o primeiro modelo foi muito bem desenhado no passado, entra um nicho que o brasileiro gosta muito, e foram sendo feitas atualizações do veículo, né? Tanto da parte externa como da parte interna. Tem também a Saveiro Cross, a cabine dupla, enfim. Sim, claro, foi lançado muito tempo atrás, mas à medida que foi passando o tempo, foi melhorando o produto significativamente. Tem algum plano de investimento aqui na fábrica de São Bernardo? Tem ideia, assim, às vezes,
algum planejamento de trazer um quinto modelo? Como é que estão os planos para a fábrica da Anchieta? Nós temos planos, ponto. Ah! He respondido a pergunta. Um spoiler! Não, é assim. Essa fábrica é a mais antiga do grupo Volkswagen fora da Alemanha. Sabe que estou aqui agora na Anchieta, estou na minha sala na Anchieta. Essa fábrica é a primeira que foi aberta fora da Alemanha. Sim, mas acho que esse ano são 68 anos. 62, não é? 62? Será que acho que... Fernando, confirma para mim, mas acho que é 68. Não, porque nós comemoramos 65, 2 anos atrás. Mas Fernando vai confirmar. Mas é a mais antiga. É a mais antiga. E de aí, claro que nós temos planos, né, para essa fábrica de novos produtos. Hoje não é o dia do anúncio, é para fazer nenhum anúncio de investimento. Tem uma ótima qualidade com a base de trabalhadores aqui. Temos bom relacionamento com o sindicato, com toda a base política de aqui, que ajuda muito a gente de uma forma profissional e transparente. Então, eu acho que continuaremos aqui, e tomara que por muitos anos. Você considera que ela é a fábrica mais importante do país hoje para a companhia? Não sei se é, mas acho que todas são importantes, né? Porque, por exemplo, se nós não produzimos motores em São Carlos, não existiria Anchieta. Sim. Acho que todas elas as fábricas... se complementam. Sim, são complementos. Por exemplo, a fábrica de Curitiba, fazendo SUVs, foi muito importante lançar o T-Cross. A fábrica de Taubaté agora está passando por um processo de modernização também. E produz o Gol, que é historicamente o carro mais vendido do Brasil. Então, acho que todas as fábricas são importantes, mas ninguém tira a Anchieta do fato de ser a primeira fábrica fora da Alemanha e ter uma relevância grande dentro do nosso mundo Volkswagen. Falando em planta de Taubaté, tem até, né, no fim do ano, houve aquela negociação com os sindicatos, né, que a Volkswagen chegou, então, a conversar com os sindicatos, alegando que havia uma necessidade de eliminar 35% do seu efetivo se não houvesse negociação. Não houve negociação, foi feito, então, um acordo de estabilidade por 5 anos com os trabalhadores, em troca, né, da retirada de alguns benefícios, ainda que temporariamente, mas para haver um equilíbrio aí da equação. E um dos pontos é que, se fosse necessário, a fábrica da Anchieta compartilharia a produção do modelo do novo Polo com Taubaté, né? Como é que está essa questão? Então, vou dar um passo para trás, porque primeiro foi uma negociação com as 4 fábricas ao mesmo tempo. Não foi só com Taubaté, foi com... E eu resgato a transparência, o profissionalismo do sindicato e o nosso também, porque nós tivemos reuniões aqui nessa sala, pessoalmente, muitas vezes com o sindicato, e agradeço a eles e a todos os trabalhadores o esforço que foi realizado das duas partes. Sim? O importante, quando nós olhamos os veículos, é que eles atendam ao mercado. Acho que sempre a pergunta é, onde que será produzido? Para mim, a pergunta é, quem que vai comprar esse veículo? Porque primeiro precisa um consumidor, um segmento, que seja um carro desejado, sim? Para produzir muito. Então, a conversa começa vamos a mapear quais são os segmentos mais importantes, que nós já fizemos, como o consumidor, hoje, daqui a 3, 5, 10 anos, vai se comportar, e daí evaluamos a utilização das fábricas. Sim? Então, hoje em dia, como já falei, por exemplo, Volkswagen e todas as fábricas do Brasil tem fila de espera de 120 a 150 dias. Sim? No meio de uma pandemia, imagina. O Brasil é um país quase que único na velocidade para baixo ou para cima. Então, eu acho que nós precisamos ser flexíveis, isso é fundamental. Precisamos ser rápidos na tomada de decisão. Sim? Nós tomamos decisões com o sindicato e acho que está de bom tamanho, que as fábricas vão a trabalhar de uma forma uniforme a plena capacidade. Porque a Anchieta, se não conseguir o volume do mercado, seria muito maior do que a Anchieta poderia produzir.
Entendi. Então não prejudicaria, assim, né, essa solidariedade entre as plantas não prejudicaria a planta da Anchieta? Eu acho que não, e acho que eu vou levar um pouquinho mais à frente. Neste acordo com as 4 fábricas, sim, nós negociamos como pacote uma nova plataforma para Taubaté. Então, imagina a maturidade de todos os sindicatos de nossas fábricas. Por isso, eu tenho muito respeito e agradeço muito tudo o que aconteceu ano passado. Não foi fácil, não foi nada fácil. Fizeram assembleias, sim, e foi aprovado por a maior parte dos trabalhadores da Vox. E, inclusive, até queria te perguntar também com relação ao PDV, né? Se é possível revelar quantas adesões houve, que havia, né? Havia uma meta, mas a meta nunca é revelada pela montadora. Então, assim, se é possível dizer quantas adesões houve, para ver até se conseguiu enxugar um pouco do excedente, né? Diante das dificuldades no mercado. Sim, nós não falamos nem colocamos nem objetivo, nem também não falamos de número de pessoas do PDV, mas o que sim posso te falar é que o mercado que nós imaginamos para 2021 e para 2020 está exatamente no que nós imaginávamos. ¿Sí? Não está nem muito para cima, nem muito para baixo. E nós estamos implementando esse acordo com os trabalhadores da forma que nós combinamos, porque estamos de acordo com o planejamento. Então, não é nem maior nem pior do que nós acordamos com o sindicato. E o mais importante é que é voluntário, né? Eu acho que isso é uma parte fundamental. Aí tem a parte social de uma empresa como a Vox, de que seja conversado, de que seja consensado e de que seja voluntário. Sim, o teto era generoso. Pelo que a gente apurou, o teto chegava até a R$ 393 mil. Então, na verdade, né, se tem um programa, se oferece, aí se interessar o trabalhador, tem uma remuneração em troca, né? Sim, depende, o valor depende do salário e do número de anos de Tempo de casa, né? casa. Mas o conceito obviamente tem que interessar de forma voluntária ao trabalhador. Hoje tem cerca de 8 mil trabalhadores, aproximadamente, aí na Anchieta. Ixi, Fernando te confirma, mas eu sei que nós temos 19 mil e poucos aqui no Brasil, 8.000, 8.500 aqui na Anchieta. Isso até é uma coisa que as pessoas no Grande ABC, elas são extremamente saudosistas, é engraçado isso. Quando elas falam, é porque, nossa, né, o ABC com essa coisa do berço do setor automotivo, então assim, quando se fala em Volkswagen, uma coisa que as pessoas sempre se lembram, nossa, porque nos anos 80 havia 40 mil trabalhadores, a Volkswagen é uma cidade, né, o bairro Demarque, todo girando em torno da Volkswagen, como que a gente pode explicar um pouco dessa transformação, né? Que a gente tinha lá, era tudo verticalizado, né? Todos os setores de produção estavam ali juntinhos dentro do mesmo espaço, e hoje muita coisa mudou. Como que a gente pode explicar essa transformação? Mas isso aconteceu não somente em São Bernardo, mas no mundo também, né? Deixa eu te dar alguns exemplos, por exemplo. Eu não sei se você visitou aqui em Anchieta no último ano, nos últimos 2 anos, mas nós implementamos uma nova prensa aqui, producida aqui no Brasil. É espetacular. Para trocar os moldes, demora 5 minutos. 30 anos atrás, 30 anos atrás demorava, sei lá, 2 dias. Sim, porque são moldes de 5 metros, são enormes, né? Porque a prensa vai e bate o aço. E 30 anos atrás, não tinha robôs. Sim? 30 anos atrás, o design, o desenho do carro era tudo manual, hoje é tudo computarizado. Então, houve uma mudança mais tecnológica em todas as áreas do setor, em todas as áreas, e houve um upgrade, uma melhoria na qualificação das pessoas. Então, por exemplo, aconteceu com pessoas que têm 20 ou 30 anos aqui, né? E tem pessoas aqui que têm 30, 40 anos de casa, e eles ou elas mesmas falam, olha, eu fazia isso tudo de forma em papel, eu fazia tudo isso manual, e hoje é tudo digital. E nós conseguimos transformar essas pessoas do mundo físico ao mundo digital. E com isso,
a quantidade de pessoas vai reduzindo. Essa é uma parte. A segunda que você falou, antes as montadoras eram verticalizadas. Hoje em dia, nós compramos muito de sistemistas. Então, não quer dizer que se perderam todos os empregos. Né? Alguns foram para, sei lá, fazer para-choques, fazer pneus, quando antes poderia estar incorporado dentro da montadora. Mas o mundo está mudando, sim? E o nível de educação das pessoas cada vez é maior, que é positivo, né? Porque quando você aumenta o nível de educação, o salário vai ser mais alto. É positivo e, ao mesmo tempo, muito desafiador, principalmente aqui para a nossa região, né? Porque é um desafio para a mão de obra, principalmente do chão de fábrica, né? Então, assim, o ABC, embora ele tenha se diversificado, né, a economia do ABC tenha se diversificado ao longo dos últimos anos, ainda é muito dependente, né, do setor automotivo. Então, fica como um desafio grande também, porque é curioso, quando você vai conversar com um trabalhador, né, muitas vezes a família inteira dele tem gerações, né, que trabalharam na montadora. É muito bacana isso. É muito bacana. Olha, essas histórias eu adoro. Nós temos muitas e muitas e muitas gerações de família Volkswagen aqui. Eu respeito, admiro, sim. Mas isso pode continuar. O único que vai acontecer é que a qualificação dos trabalhadores vai ir aumentando. O nível de educação, o nível de tecnologia, sim? Porque se antes você precisava fazer manutenção com as mãos, hoje vai ser uma manutenção preventiva com computador. Entendeu? Então, o mundo está avançando muito rápido de forma digital, sim? Por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, a morar nos Estados Unidos nos anos 87. Isso daqui, no smartphone, o celular não existia. Não existia. Caramba, né? Então, a velocidade do mundo cada vez é maior. O que nós temos como responsabilidade é ajudar a essas pessoas que estão hoje aqui a se autoeducar, ajudar na educação quando nós podemos ajudar, para ir se transformando. E você acredita, Pablo, apesar, né, que, claro, a tecnologia é sempre muito bem-vinda, até como você colocou, isso também ajuda até na própria renda da família, né, se o trabalhador ele tem mais qualificação, ele traz um rendimento maior até. Mas você acredita que deve haver uma redução no volume de profissionais que atuem no setor automotivo? Uma em redução do volume? Do volume de profissionais que atuem no setor, em contrapartida a esse avanço da tecnologia? Que, bem ou mal, é o que a gente tem vem assistindo, né, um pouco. Sim, pode ser que diminua, sim, mas a qualificação vai ser, para mim, o mais importante é a qualificação, que vai ser maior, sim? E pode ser que trabalhe no setor e trabalhe de casa, né? Porque se você faz uma manutenção de um computador online, não precisa ficar aqui, vir na fábrica na Anchieta, né? Você pode fazer tranquilamente de tua casa no ABC. Então, são muitas as dinâmicas que vão mudar. O importante, claro que se eu comparo contra o passado, sempre falo, olha, o passado foi melhor. Eu não sei se foi melhor ou pior, foi diferente. Foi diferente. O que eu tenho a responsabilidade de tocar a empresa hoje, mas também de gerar uma boa base para o futuro, né? Como que a indústria vai ser daqui a 10, 20 anos. E é isso que estou tentando com essas pesquisas com o Etanol, né? Para encontrar uma fórmula via pesquisas de levar a indústria para frente. Muito bem. Bom, falando um pouco deste ano, de perspectivas para 2021, conforme os últimos dados da FenaBrave, a Volks está em terceiro lugar, né, com a terceira maior fatia de mercado. Eu até peguei aqui, fiz uma anotação. 2020 ou 2021? Eu peguei os dados de janeiro, os dados mais recentes. Então, conforme os dados aí de janeiro, a Volks estava com 16,35%. Estava atrás, isso considerando automóveis e comerciais leves. Isso. Então, ela estava atrás da Fiat e da GM, mas a diferença também era muito sutil, né, Pablo? A Fiat com 19, a GM com 16,37, está encostadinho ali. Queria saber se existe aí algum plano agora para 2021 para tentar ganhar mais mercado, talvez até pegar um pouco da fatia de mercado que pode ficar aí no vácuo da Ford, né? A Ford, pelos números aí também da FenaBrave, ela estava com 5%.
de mercado. Quais são os planos aí da Volks para tentar galgar posições? Então, até ontem, que são dados de fevereiro, estamos em segunda posição. Mas isso não é relevante, né? Porque acho que o relevante é ter produtos alinhados com os desejos do consumidor e que a empresa seja rentável. Se fica mais 1.000 carros ou menos 1.000 carros, para nós não vai fazer nenhuma diferença. O que nós precisamos é que o negócio seja sustentável. Nós temos como indústria uma pressão muito, mas muito alta em custo, Soraya. O preço dos commodities, do iron ore, de todos os materiais para fazer aço, para fazer pneus, estão aumentando muito no Brasil e no mundo. Sim? Então, 2021 vai ser um ano onde se vão recomendar várias variáveis de custo de preço. E não estou falando só da indústria, né? Você sabe muito bem quanto que aumentou a carne, quanto que aumentou o arroz. Então, estamos falando de números de 20%, 30%, 40%, não são números menores. Combustível. Sim? Combustível. Então, porque o mundo está reagindo de forma muito rápida saindo da pandemia, de uma forma econômica. Então, eu acho que vai ser um grande desafio para nós este ano, como país, como indústria. A taxa de Selic vai ir de 2 a 3,4, 3,5. Nossa indústria é muito dependente do crédito. E, obviamente, quando o juro abaixou, criou maior disponibilidade de recursos para as pessoas para adquirir um veículo. Então, eu acho que tem muitas variáveis jogando ao mesmo tempo. E até aquela questão, né, que ficou muito forte aí na pandemia, também com problemas com insumos, né, então teve um problema na entrega, às vezes de demora para entregar algumas partes e componentes, o que acabou gerando um atraso na produção dos veículos. Isso já foi solucionado, Pablo, ainda está atrapalhando? Parcialmente, Soraya, eu acho que os fornecedores já começaram a se adequar. O principal problema que nós temos, e não é só o Brasil, é a cadeia logística, né? Eu, justamente hoje de manhã estava conversando com uma gerenta de logística aqui na Vox, e ela estava me explicando que, por exemplo, as rotas de Brasil para o México caíram em quantidade. As rotas de Brasil para Estados Unidos caíram em quantidade. Então, e isso você tem que se adequar a esse fluxo, ¿sí? De navios, de aviões. Então, melhorou muito em relação a dezembro e janeiro. A indústria sofreu muito com falta de peças, com falta do sistema. Fevereiro está melhorando, acho que março vai melhorar ainda mais, mas ainda continuamos com restrições. E o que eu nunca vi na minha vida foi falta de chips, né? Que estava vendendo muito celular, muito videogame, e por isso está faltando chips para carros. Eu nunca tinha visto na minha vida, primeira vez que isso está acontecendo e continua sendo um problema a nível mundial. E eles vêm de onde? Da China? Da China, da China. A pandemia, ela acabou embolando totalmente o meio de campo, né? Porque 2020 prometia uma retomada, né? O setor automotivo já estava começando a recuperar, a gente já estava voltando a exportar um pouco mais para a Argentina, nosso principal parceiro comercial, e aí ela veio, né? Até março 15 do ano passado, a indústria estava indo super bem, como você falou, super bem. E depois chegou a pandemia, então, enfim. Agora então, focar aí, né, nas novidades para tentar, né, continuar investindo, então, em pesquisa, né, para ver se a gente consegue desenrolar o mercado, né, Pablo? Consegue ver se... E eu queria... tem mais 2 pontos que eu queria só falar com você também, que no meio do caminho teve a questão do ICMS, né? Que o governo estadual acabou, nessa revisão aí, acabou subindo um pouquinho a alíquota para carro novo e para carro usado também, né? Como isso impactou? No momento que já está difícil. Vai na contramão do mundo, né? Acho que o São Paulo deve ser o único estado, o único país que aumentou o imposto. E claro que vai ter um impacto no bolso das pessoas e no volume, mas eu profissionalmente, tecnicamente não concordo, sim? Mas seguiremos as regras do Estado. E isso acabou impactando também no preço do veículo? Claro, claro, porque não é um preço da montadora. Se tem um preço de 100, o imposto aumenta, você vai pagar aquele percentual a mais do ICMS, né?
Então, foi o preço não é que foi aumentado, o imposto aumentou e isso é pago pelo consumidor. E, ao mesmo tempo, vindo do governo do Estado, que a gente tinha, né, falando de política até de incentivo, de alguma maneira, é o incentivo alto, né, que ele, até então, no momento em que ele foi proposto, a montadora que, então, investisse pelo menos R$1 bilhão, ela acabaria, e gerando 400 postos de trabalho, pelo menos, ela acabaria usufruindo da redução do ICMS. Nesse cenário, parece que é um pouco difícil de praticar, né? Mas como vos sabes, nós não queremos nenhum benefício fiscal, nenhuma renúncia fiscal. Mas aqui foi um aumento de preço para o consumidor, não foi para a Volkswagen. Direto, foi direto. Com relação a benefício para a Volkswagen, né, não só para a Volkswagen, para todas as montadoras, até acho que você chegou a comentar sobre isso na outra entrevista também, que havia uma dificuldade para acessar os créditos também. Sim, destravou bastante. Acho que no último trimestre de 2020 destravou bastante. O crédito começou a fluir, o custo começou a baixar. Então, eu acho que... E a economia começou a girar, que foi o mais importante. Né? Então, eu acho que isso não é um grande problema, tem liquidez, tem disponibilidade de recursos no mercado brasileiro. E, por fim, Pablo, você considera que o ABC ainda é o principal polo automotivo do Brasil? Mas claro, né? Tem muitas... Sim. Mas isso não resta a importância de Curitiba, de São Carlos, de Pernambuco, enfim, de outros estados, né? Mas eu acho que aqui tem uma história super rica, com conflitos, com história de sucesso, uma história bonita, né? Uma história super bonita, que precisa ser cuidada, precisa ser lembrada. Eu não participo desse processo, mas vi as fotos e acho que são tempos para nossa, que bacana. Bom, e o importante, a sede, né, da montadora no país está em São Bernardo, então isso também é super importante, né? Para a gente é muito importante isso. Mas tá legal, Pablo, é isso, então. Eu agradeço muitíssimo o seu tempo, a disponibilidade, a atenção. Muito obrigado a você, Soraya, foi um prazer conversar com você e até a próxima. Obrigada, Pablo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.